noite. No nome de Jesus Cristo, nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no livro de Isaías 14, a partir do 12. Deus abençoe todos os nossos irmãos através da internet também. Nós temos aí muitos grupos, conectados também aí, ali em Mogi das Cruzes. Temos ali em Santa Maria a família do irmão Valdir conectado. Ali em Jundiapeba também, os irmãos de Mogi das Cruzes estão conectados. Os irmãos lá do Espírito Santo estão reunidos ali no lar do irmão Joadir também conectados. Irmãos ali de Canoas, Curitiba e do Belém do Pará também, que na verdade nunca deixaram este ministério, eles permanecem nesse ministério, amém? Eles permanecem fiéis à palavra que receberam. Estamos unidos com esta mesma palavra, amém? Então, Isaías 14, 12 diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Nosso Pai, estamos gratos ao Senhor por um ano de vitória que o Senhor nos deu, por termos permanecidos em Tua presença, por termos sido alimentados com a Tua palavra. Agradecemos pela irmandade que permanece unida com a verdade, Pai. E nesta noite estamos aqui para comermos a Tua palavra, Senhor. O Senhor ajude nós a falar aquilo que é a verdade, Pai. Que os ouvidos sejam abertos para ouvir e o coração para receber, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente e aqueles que estão através da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A gente agradece a confiança do pastor Adriano, em ceder o seu púlpito para nós falarmos alguma coisinha aqui. Agradeço também e tenho prazer de ter esses irmãos ministros também nos ouvindo, A gente não merece tanta honra, mas como ministro estamos supostos a falar da palavra, para alimentar o povo. Então, a gente está chegando em mais um fim do ano, como o pastor disse, sem o nosso pastor Osmar, mas o Espírito permanece aqui, o Espírito da palavra, o Espírito que governou o pastor Osmar, tá certo? E é uma grande responsabilidade falar com uma igreja que foi gerada por um homem do calibre do pastor Osmar, um homem que tinha muito discernimento. Então, esta igreja, juntamente com o pastor que foi gerado, o pastor Adriano, é uma igreja que tem muito discernimento da verdade da palavra. Então, não é falar o que vem na boca, mas pensar o que vai falar, para que a palavra de Deus possa penetrar no coração e edificar a vida de cada um de nós. Amém? Eu quero falar aqui, se Deus me ajudar e permitir, eu escrevi algumas coisinhas aqui sobre anjos caídos. O primeiro anjo caído, nós sabemos que foi Lúcifer, o primeiro anjo ao sair da posição original que Deus o colocou, porque todos nós somos anjos de Deus, e como seres humanos temos uma posição também. Então Lúcifer, ele foi o primeiro anjo a sair da sua posição, e ele foi lançado do céu para a terra, ele caiu, se tornou um anjo caído, Então o profeta diz, o pecado nunca começou na terra, ele começou no céu, através deste ser maligno, que teve o seu coração corrompido pela inveja, pelo desejo de poder, pelo desejo da popularidade. Ele quis ter uma ideia melhor do que a ideia de Deus, Ele quis se exaltar acima daquilo que Deus já tinha
estabelecido e provido para que o céu fosse um lugar de paz. Então Lúcifer teve inveja, diz o profeta, de Miguel. Ele desejou ser maior, ter um reino mais bonito, e ser semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, com a sua mentira, enganou 1/3 parte dos anjos lá no céu. Ele criou uma ideia que ele tinha uma forma melhor de administrar o céu. Ele criou ali uma ideia que a ideia dele era melhor do que a de Miguel e a de Deus, para se exaltar acima das ordens que Deus tinha deixado. Ele, diz a Bíblia, enganou uma parte dos anjos com uma doutrina errada, porque é isto o que engana as pessoas e derrubam as pessoas da posição que elas deveriam permanecer. Quando se cria uma doutrina que não está na Bíblia e que não é sustentada por um mensageiro, a tendência é cair da presença de Deus e se tornar um anjo caído. Amém? Então, essa nova fórmula, essa nova ideia que Lúcifer criou para administrar a palavra de Deus, faria um reino, uma igreja mais bonita, com mais fé do que a igreja de Miguel. Esse era o intento de Satanás lá no céu. Então Lúcifer, meu irmão, com essa nova doutrina, nova ideia de proclamar as ordens de Deus, de transmitir a palavra de Deus, ele trouxe confusão, discórdia, e a primeira divisão entre os anjos de Deus foi causada lá no céu, porque um anjo saiu da sua posição, achando-se ser melhor do que a Deus e a sua palavra. Amém? Mas, seguindo aqui, a queda, irmãos, é inevitável quando o homem e a mulher, ele sai da sua posição. A posição que Deus deu para cada um de nós, porque os anjos tinham uma posição no céu, nós aqui na terra temos uma posição diante de Deus. Seja pastor, seja diácono, seja evangelista, seja uma família, o pai e a mãe, Deus estabeleceu um céu no lar de cada família. Deus estabeleceu um céu em cada igreja. E você tem que saber que cada era foi estabelecido um céu, com um Miguel mensageiro, para trazer para aquele povo as ordens de Deus. Certo? Mas você tem que saber que existe a queda de homens, porque Satanás, ao enganar a 1/3 parte dos anjos, diz o Mombrana, aqueles anjos enganados desceram para a terra, para tomar posse de homens e mulheres aqui na terra, porque ele não tirou só o céu, ele não dividiu só o céu, a intenção dele era vir para a terra, para dividir o casal, dividir a família, dividir a igreja, com a sua doutrina, com a sua nova doutrina. Então sempre a descrença na palavra vem por causa de uma doutrina errada. A doutrina que Satanás pregou para Eva, afastou Eva, derrubou Eva da presença de Deus. Uma interpretação errada. O homem cai e é destituído da glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um homem que não se arrepende, não é batizado, não recebe o Espírito Santo, ele continua um anjo caído. Então a queda veio quando Lúcifer entrou na serpente. A queda veio quando Lúcifer entrou na serpente. E quando a serpente entrou em Eva, ali Eva caiu. Caiu do seu estado original, de uma verdadeira filha de Deus, por causa de uma doutrina errada que Satanás pintou para ela ser melhor do que a palavra de Deus. Veja que o trabalho de Satanás é tomar a doutrina certa e pintar uma doutrina errada em cima do que já foi feito, e atrair discípulos, derrubar anjos da presença de Deus. Então veja, quando Eva creu na ideia, na doutrina errada de Satanás, aquilo, sabe o que aconteceu? Deu direito de Satanás entrar nela. Por isso, quando a pessoa descrê da palavra, ela dá direito de Satanás entrar nela, por causa de uma doutrina errada. E quando Eva
ela creu na ideia, na doutrina errada de Satanás, deu direito a Lúcifer de derrubá-la da posição de Deus. Por isso, o levantamento do homem veio quando o Espírito Santo de Deus entrou em Maria. A queda veio quando Satanás entrou em Eva, mas o levantamento do homem veio quando o Espírito Santo entrou em Maria, mostrando que o levantamento de cada homem e de cada mulher vem quando ele recebe, o Espírito Santo entra no seu coração. Enquanto você não recebe o Espírito Santo, você permanece um anjo caído da posição original. Amém? Então, quando Maria creu, Maria deu direito a Deus, o Espírito Santo, entrar nela e gerar o Filho de Deus. Quando Eva descreu, ela deu direito a Satanás de entrar nela e gerar o filho de Satanás. Por isso, crer em toda a palavra de Zumumbrana, né, lhe dá o direito de receber do Espírito Santo entrar em você. A queda veio pela descrença, e o seu levantamento só vem pela crença e obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui? Então veja, irmão, a queda do céu veio quando Lúcifer, o primeiro anjo, caiu, saindo da sua posição, achando ter uma ideia melhor do que a de Miguel. Aquela ideia melhor, suposta melhor, né? Uma doutrina errada dividiu o céu, separou os anjos, e ele achou, no seu coração exaltado, achou que ele sabia mais do que Miguel e que a palavra de Deus. Era hora, você sabe o que acontece? O que aconteceu com Lúcifer? Quando Lúcifer achou saber mais do que Deus e mais do que o pastor Miguel, era hora de Lúcifer ter o seu próprio púlpito, porque é isso que acontece na igreja, quando o membro, um evangelista, um diácono, seja quem for dentro da igreja, ele tem uma fé superior à do pastor, e ele quer ensinar o pastor. Sabe o que acontece? É hora dele dividir a igreja, é hora dele ter o seu próprio púlpito, diz o irmão Brana. Por isso, lá no céu, quando Lúcifer achou que tinha uma ideia melhor, ele foi jogado para a terra, e com aquela ideia que ele teve, ele dividiu o céu que Deus tinha preparado para os seus anjos, né? Não é isso exatamente o que o profeta ensina. O que causa divisão na igreja é quando um membro acha que sabe mais do que o pastor. É quando o membro sai da sua posição de membro e quer ensinar. Quando um dirigente de cântico quer pregar. Quando um evangelista quer ensinar o pastor. O profeta ensina isso aí. Evangelista nunca tente ensinar seu pastor, mas o pastor também nunca tente dizer a um profeta o que ele deve fazer. Quando o evangelista, ele quer dizer ao pastor o que fazer, ele é um anjo caído. Quando o pastor acha que ele tem uma ideia melhor do que o mensageiro, ele é um anjo caído. O anjo caído que sai da sua posição original, né? Então, quando um diácono, o evangelista, sai da sua posição, não tem mais revelação, ele não tem mais discernimento, é hora dele dividir a igreja, tá certo? Porque é isso que acontece, né? Quando um membro, como Satanás, acha que sabe mais do que o pastor, e o pastor acha que sabe mais do que o mensageiro. A mensagem do pastor é melhor do que a do mensageiro. Então, a coisa acontece com o filho também, né? Se nós trazermos o céu do lar é dividido quando o filho começa a querer ter autoridade sobre o pai. Ele chega numa idade de adolescência, né? Ele acha que sabe mais do que o pai, e ele quer ensinar o pai, ele começa a desrespeitar o pai, ele já não tem mais aquele respeito de chamar o pai de sim, meu paizinho. Não é bonito ver um filho falando assim com o pai? Isso aí, um filho que age desta maneira não é um anjo caído, mas aquele filho que diz, cara, como é que é? Velho careca, isso aí é um anjo caído, é um filho, um anjo caído dentro do lar.
Se ele não se arrepende, porque se ele se arrepende e volta para a sua posição, mostra que ele não é um anjo caído. Assim é um pastor, assim é um evangelista, assim é uma mulher que quer dar ordens para o seu marido, passando por cima da palavra de Deus, saindo da sua posição de submissão a Deus, ao marido. Ela se torna a mulher que não respeita o marido, quer ordenar o marido, quer se levantar contra o marido, ela divide o lar, ela se torna um anjo caído. O marido que não ama a mulher, que é um burro chucro com a mulher, ele tem que mostrar que ele não é um anjo caído. Quando ele magoa a sua mulher, ele vai lá e pede perdão e reata uma união com ela. Essa é a atitude de um pai, de um marido que não é caído, de um filho que não é caído. Ele reconhece a sua posição e volta atrás. Mas se for um anjo caído, nunca volta para a sua posição. O filho divide o lar, a mulher divide o lar, o pai divide o lar. Assim acontece no céu do lar, né? Quando se sai da posição original de Deus, o marido amando a esposa, a cabeça do lar, os filhos obedecendo o pai de família, o lar continua um céu, né? Mas a confusão vem, os problemas vêm, a divisão entra, quando qualquer membro da família sai da sua posição original. A coisa acontece na igreja da mesma forma. Qualquer membro que sai da sua posição, o profeta diz, um membro fora de posição, ele põe a perder todo o culto de Deus. O profeta diz, sua falta de comportamento, sua falta de posição, impede seu irmão de ser curado. Então, meu irmão, o evangelista que não é o anjo caído, nunca saia da sua posição querendo ensinar o pastor. E o pastor nunca saia da sua posição achando que tem uma ideia melhor do que o que o mensageiro deixou. Amém? Então, essa terça parte do céu, irmãos, a igreja lá no céu, essa terça parte foi enganada pela nova doutrina de Lúcifer. Eles caíram do céu dando ouvidos a Lúcifer. Satanás, Lúcifer foi o primeiro anjo caído, ao querer ser melhor do que Deus, ter uma ideia melhor da que a de Deus e a de Miguel. Lúcifer, com uma nova doutrina lá no céu, enganou essa terça parte da igreja lá no céu. Ele dividiu e fez a primeira separação dos anjos de Deus. Isto o que era? O prenúncio de todas as separações, divisões que ele faria, quando ele descesse aqui para a terra, né, junto com os anjos caídos. Olha aqui, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o profeta diz assim, olha, estávamos em Cristo antes da fundação do mundo, antes que o mundo começasse. Aqui está a minha opinião disso. Eu penso que as pessoas que possuem o Espírito Santo, hoje, uma parte desses seres angelicais, são espíritos que saíram de Deus e que nunca caíram no princípio. Eles resistiram à mentira do diabo lá no céu. 2/3 da terra estão em pecado, e mais que isso, 2/3 desses anjos expulsos e desses espíritos demoníacos entraram nas pessoas, habitaram em seus corpos. Vê o que eu quero dizer? São demônios que uma vez existiram lá no céu. O profeta disse, se você foi um anjo ali ao lado de Miguel, ao lado de Deus, você será um anjo aqui ao lado da palavra, ao lado de Deus, ao lado do mensageiro Miguel do dia. Mas se você ouviu a mentira de Satanás lá e foi enganado lá, você vai ser enganado aqui. Amém? Então Lúcifer, esse anjo caído, iria agora entrar no homem por meio da serpente, para trazer discórdia, separação entre os filhos de Deus. Lúcifer agora, com a sua nova doutrina, sua fórmula nova de administrar, iria trazer aqui na terra separação e discórdia. Não só nas igrejas, entre casais, entre a família e entre a igreja, né? A primeira separação que ele causou foi lá no Éden, o céu do Éden, né? Quando ele apresentou para a Eva, a igreja de Adão, uma nova doutrina. Ele
Lúcifer entrou na serpente e formou um quadro melhor. Ele mostrou algo que Adão não tinha mostrado, algo que Deus não tinha feito. Aquilo atraiu a atenção de Eva. Ele trouxe para o jardim do Éden uma doutrina errada, contrário à palavra de Deus. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, irmãos, Lúcifer, ele entrou na serpente e disse a Eva, ele disse a Eva que ele tinha uma nova forma, algo novo que o pastor Adão não tinha. Lúcifer, com a sua nova doutrina, dividiu o lar de Adão. Lúcifer, com a sua nova doutrina, separou o lar de Adão. Dividiu o útero de Eva, com um filho maligno e um benigno. Esse tem sido o trabalho deste anjo caído. Lúcifer é fazer as pessoas pensar que a sua ideia é melhor, sua doutrina é certa, sua forma de administrar a palavra de Deus é certa. Lúcifer se tornou um anjo caído porque não guardou sua posição original. Todo homem, toda mulher, todo ministro, todo pastor que não guarda a sua posição no seu chamado, ele é um anjo caído. Até que ele se arrependa e mostre que não é, ele continua caído da presença de Deus. Todo o problema no céu foi causado porque um anjo, Lúcifer, não ficou no seu chamado. A sua posição, ele quis mais do que Deus tinha dado a ele. Ele não estava satisfeito com a sua porção. Lúcifer tinha inveja de Deus, inveja de Miguel, que a inveja é a pior coisa que Satanás pode colocar numa mulher e num homem. A inveja vem por falta do Espírito Santo. Somente um anjo caído conserva inveja no seu coração. Então, irmão, esse espírito errado de anjos caídos tem entrado, dividido igrejas, dividido lares, casais, tirando cada um da sua posição. Isto é a unção deste demônio que veio para destruir o homem, né? Por isso o profeta diz: mulher, nunca tente ser o chefe do seu marido, a chefe do lar. Deus diz para o homem: ame a sua esposa, permaneça um anjo em pé, amando a sua esposa. Permaneça a mulher um anjo em pé, amando, servindo ao seu marido. Filhos, permaneçam respeitando, obedecendo os seus pais. Mostre que você não é um anjo caído. Tenha obediência. É assim que cada um de nós vai mostrar se somos anjos caídos ou não, né? Então veja, Lúcifer vem, entra nos filhos, que os filhos têm sua posição, entra na mulher, tira ela fora de posição, entra no marido, tira ele fora de posição, entra na igreja, tira o evangelista da sua posição, tira o diácono da sua posição, traz discórdia, traz confusão na igreja, divide a igreja, por não permanecer na sua posição. Então, Lúcifer, com os seus anjos caídos, irmão, entraram na igreja, entraram no lar, para trazer separação. Lúcifer veio para tirar o pastor da sua posição, fazer o evangelista cair da sua posição dada por Deus. O profeta diz: pastor, diz, nunca diga a um profeta o que ele deve fazer. Quando você o faz, você é um pastor caído da sua posição. Pastor, nunca diga nada que o mensageiro não disse. Pastor, nunca crie uma doutrina, uma forma nova, além do que o mensageiro deixou. Esta é a forma do pastor permanecer um anjo em pé na presença de Deus. Amém? Assim é o evangelista, assim é cada um de nós. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui para os irmãos. Aqui a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Olha, esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos
pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra, e caiu sobre seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus, que Deus criou para si mesmo. Este é o propósito de Satanás, né? Houve um tempo que o céu era céu, mas quando este Lúcifer achou uma ideia melhor, em seu coração ele se exaltou e pensou ser melhor que Deus, ele dividiu o céu e fez do céu o inferno. Houve um tempo em que o lar de Adão era um céu. Este mesmo demônio entrou na serpente para enganar a igreja de Adão, Eva, dividiu o lar de Adão e colocou sua semente, sua doutrina errada no ventre de Eva. Caim era a encarnação de uma doutrina errada. Certo? E Caim, Satanás, sabendo que a lei de Deus tinha que operar, porque cada semente tem que produzir conforme a sua semente, o próprio Satanás usou a lei de Deus da reprodução, quando ele colocou sua semente errada no ventre de Eva. Agora o ventre de Eva tinha que produzir aquele Caim, e Caim tinha uma semente que tinha que produzir conforme a sua espécie. Ali estava a raça humana dividida entre filho de Deus e filho do diabo. Veja que todo o propósito de Satanás é dividir, separar a irmandade, separar o casal. Este é o trabalho de Satanás. Mais um pouquinho aqui, olha. Anjos caídos entraram na igreja. Isso não só na igreja, em cada era, pervertendo a doutrina deixada por cada mensageiro, porque é isso que o Mombrano ensina. É só o mensageiro morrer, aparecem anjos caídos com uma ideia melhor para atrair anjos para ele. Pois foi isso que Lúcifer fez. Ele criou uma nova doutrina para chamar a atenção dos anjos do céu e trazer para eles discípulos após si, né? Anjos caídos com uma ideia melhor que a que deixou o mensageiro. Foi só Lutero morrer, diz o profeta, anjos caídos criaram uma doutrina em torno do nome de Lutero. Anjos caídos se aproveitaram da ausência do mensageiro para atacar a igreja e colocar dentro da igreja uma doutrina errada e dividir o céu da justificação. Porque Deus traz sua palavra em cada era e forma para aquela era, aquela igreja, o céu da palavra de Deus. O céu da palavra de Deus é o céu que salva o ser humano. E é só o mensageiro partir que vem a divisão entre os membros por causa de homens ungidos por Satanás, anjos caídos de sua posição, querem atrair para si anjos, homens, mulheres, membros. Foi só Lutero morrer, anjos caídos criaram uma doutrina em torno do nome de Lutero. Isso que parecia ser bom, né? Quando eles criaram, os anjos caídos criaram, nós somos a igreja luterana. Olha, não parece bem? Preservar o nome da igreja, do mensageiro, é uma coisa maravilhosa. Mas o profeta diz, naquele instante eles caíram. Quando fizeram uma homenagem para o Lutero, criando a doutrina luterana, criando uma organização religiosa. Ali, a igreja luterana foi dividida dos verdadeiros luteranos para os anjos caídos, crendo em uma doutrina errada. Foi só Wesley morrer, fizeram o quê? Uma doutrina errada em torno do nome de Wesley, a igreja wesleyana. O profeta diz, ali eles caíram, né? Deus criou o céu da santificação para os wesleyanos, mas foi só o Wesley, o Miguel do dia partir, eles criaram uma doutrina nova para segurar o nome do mensageiro. Anjos caídos, diz o profeta, fizeram isso. Anjos caídos. Agora, no tempo do profeta não foi diferente.
No tempo do profeta não foi diferente. Enquanto o profeta estava em cena, estava tudo em ordem. Existia um céu e um Miguel. E um Deus governando Miguel. E um Miguel governando a igreja. Amém? Mas foi o profeta partir, após a partida do profeta, anjos caídos entraram, criaram doutrinas erradas sobre a ressurreição isolada do profeta. Isto é uma doutrina errada de anjos caídos. Criaram que o Mombrana vai viajar num avião para trazer algo que eles não viram que o profeta trouxe. Uma doutrina errada criada por anjos caídos, porque o trabalho do anjo caído é criar uma doutrina errada. E o trabalho do Miguel do dia é dizer, não creiam nessa doutrina. O trabalho do anjo que está em pé, guardando a mensagem, a ordem do céu do dia, não aceite uma doutrina que o mensageiro não deixou. Não creia nisso, você vai cair. Veja, anjos caídos criaram uma doutrina é que o profeta vai subir num cavalo e vai trazer, e vai cavalgar outra vez, para trazer uma revelação que eles não tiveram. Quem fez isso? Anjos caídos, que não guardaram sua posição original. Miguel, o mensageiro do dia, parte, eles inventam uma doutrina errada. Amém? Mas existem anjos dentro da igreja, pastores, que podem permanecer e proteger a igreja dessa doutrina. Não permitam uma doutrina errada que o mensageiro não apoiou, que o mensageiro foi contra. Esta é a forma de mantermos o céu entre nós. Conosco não foi diferente, os pastores. Conosco não foi diferente, foi só o João Miguel partir, apareceu anjos caídos, trazendo uma doutrina errada para atrair anjos para eles. Uma doutrina que o próprio João disse, não permitam esta doutrina. Eles pintam aquilo, formam um quadro bonito, que parece realmente bom, Mas é engano de Satanás, porque o próprio mensageiro disse, não permitam essa doutrina. Mas anjos caídos entraram no ministério do João Miguel, dividiram a igreja, espalharam os irmãos, dividem casais, dividem a irmandade, porque estão ungidos por um espírito caído de Lúcifer. Porque Lúcifer foi o primeiro a dividir a igreja no céu. E toda a era Lúcifer entra em cena para dividir o céu do mensageiro do dia. Enquanto a família Branham estava no céu dos trovões da palavra, nada tocava nela. Enquanto Miguel estava pregando aqui, não apareceu anjos caídos, mas já estava aqui dentro. O Lúcifer, anjo caído, já estava no céu, só esperando a oportunidade, com inveja no seu coração, ganância. Lúcifer quis estabelecer uma outra igreja no reino do norte, para atrair para si discípulos, e ele conseguiu, mostrando que em cada era existem homens e mulheres que são anjos caídos, por mentira de Lúcifer, que unge um pastor, unge um evangelista. A unção de Lúcifer permanece ungindo homens, o pai de família para dividir o lar, a mãe de família para dividir o lar, membros, pastores. O trabalho de Lúcifer, meu irmão, é ungir para dividir. E se ele não cria algo novo, se ele não cria uma doutrina nova, algo que o mensageiro não trouxe, ele não engana. Então veja, anjos caídos não guardaram sua posição no ministério, querendo até interferir, sabe aonde? Na soberania da igreja, porque é isto o que Satanás quis fazer no céu, interferir na soberania de Deus, na soberania que Miguel tinha diante de Deus, para governar o céu. Olha aqui nesta mensagem, estamos quase partindo para o encerramento. Lúcifer, no princípio, seu propósito no coração era executar, olha, presta atenção, uma coisa maior, mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isto é correto. Aparentemente mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo.
Agora veja, note, nos últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando e criando uma igreja híbrida com membros híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência o pequeno rebanho de Cristo. O que é? Quem fez isto? Anjos caídos. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está correto? Agora, ouça com atenção. Ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católicos, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram. Eles têm caído em uma organização. Cada anjo que caiu depois da morte do mensageiro foi por causa de uma doutrina errada que o mensageiro não deixou. Enquanto o mensageiro está vivo, ele protege o céu de Deus na igreja. Tá certo? O que eles fizeram? Venderam por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu ele? Anjos caídos. Se meteram nisso e criaram algo mais bonito, para favorecer a si mesmo. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer, e você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos, organizações de homens. Amém? Foi no tempo dos pentecostais, de Lutero, de Wesley, foi no tempo do irmão Branham, e também no tempo de João não é diferente. Enquanto existir eras aqui, seja a era do filho do homem, seja a era da noiva, vai existir um céu para os filhos de Deus, aonde vai estar reunidos filhos do diabo, porque o profeta diz que em uma igreja há 3 classes de crente, 3 classes de anjo. Então veja, Satanás, com o seu egoísmo, com a sua inveja, quis interferir até na soberania de Deus, achando que ele podia fazer isto e passar impune, né? Você sabe que o maior anjo caído que nós conhecemos aí foi Hitler. Ele foi o primeiro anjo caído a interferir na soberania de outro país. O que ele fez? Dividiu o mundo na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ele quis interferir na soberania de um país. Ele se encheu, Hitler, aquele foi um anjo caído, se encheu de orgulho, ele achou que tinha poder para governar o mundo, que era melhor do que os outros governantes, se encheu de egoísmo, inveja, se encheu de poder, e foi e atacou o outro país soberano. Ao fazer isto, ele dividiu o mundo, trouxe guerra sobre o mundo, dividiu o mundo em 2 partes. Veja o que aconteceu depois dessas divisões: guerras, mortes, né? Isto foi o anjo caído, Hitler, né? E você sabe, meus irmãos, encerrando aqui, tudo que sai fora de posição não fica do mesmo jeito que Deus deixou. A própria terra nossa, ela está fora de posição. O profeta diz: porque existe tsunami, porque existe tempestades, porque existe vulcões que brotam da terra, porque a terra, por uma explosão nuclear, foi tirada fora da sua posição. Nós temos um planeta que é caído, altas temperaturas no verão, baixíssimas temperaturas no inverno, castigando o povo, porque a terra foi tirada fora de posição. Veja, o planeta nosso está na condição que está, porque ele foi tirado fora da posição. Quando nós saímos da nossa posição, os problemas vêm. Você sabe que a temperatura no lar
ela aumenta sobremaneira quando o homem sai da sua posição de pai, de marido. A temperatura no lar sobe quando a mulher sai da sua posição, quando um filho sai da sua posição. A temperatura dentro da igreja sobe, meu irmão. Tempestades vêm. O calor aumenta quando um membro sai fora da sua posição. Por isso, Deus nos adverte, a cada um de nós nesta noite: nunca vamos sair da nossa posição para com Deus. O pastor permaneça pastor, o evangelista permaneça evangelista, o diácono permaneça diácono, o profeta permaneça com a sua voz ativa dentro do ministério quíntuplo, porque o profeta do dia encabeça esse ministério. Enquanto nós mantermos a nossa ordem, obedecendo à mensagem de um só homem que foi trazida no dia, nossa igreja vai permanecer um céu, não vai haver divisão, não vai haver separação. Nós estamos ordenados a não cair, porque só cai um anjo que foi caído lá no céu, esse vai cair. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.